Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Cacos à Restauração. Lá no livro de Oséias 4, o versículo 6, a Bíblia nos diz assim: O meu povo perece por falta de conhecimento. E, e nós vemos hoje em dia o quanto tem sido falado sobre a importância do autoconhecimento. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela se encaixa e ela se aplica a qualquer contexto da nossa vida, em qualquer tempo. Para que a gente entenda isso, nós precisamos de discernimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai testificar com o nosso espírito e nós vamos então entender o que a verdade daquela palavra está nos dizendo naquele momento em que estamos inseridos, né? Fomos inseridos, às vezes são circunstâncias, acidentes, desastres naturais, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, coisas que não dependem de nós. E isso devasta a gente, né? É muito difícil da gente conseguir entender, assimilar. E não importa, né, se o motivo foi qualquer um desses que eu disse. A intensidade da dor para cada ser humano, ela é diferente. Nós não podemos, não temos o direito de mensurar, de medir a dor do outro. Então, no vídeo passado eu comentei, né, que eu fiquei viúva. Então, não quer dizer que porque eu perdi o meu marido, mas a outra pessoa perdeu o irmão, a minha dor é maior, porque eu tinha filhos e a outra pessoa que também perdeu seu esposo, não tinha filhos, a dor dessa pessoa é menor do que a minha, porque foi a perda de um trabalho e aquela pessoa não está conseguindo se reerguer e eu que perdi o marido ou, né, quando meu filho ficou na UTI, ou não sei, qualquer que seja a situação diferente da minha, eu não posso mensurar a dor do outro. Nós não temos esse direito. Até porque a forma com a qual você vai reagir em meio a essa dor, a essa perda, diz muito de quem nós somos, como nós estamos naquele momento, de onde viemos, como nós fomos criados, né? Que tipo de ser humano que a vida nos tornou, nossos pais nos criaram. Tudo isso é muito importante. Tem gente que vai lidar muito melhor com a perda de um ente querido do que com a perda de um trabalho. E isso vai depender muito da pessoa. Então, quanto mais nós nos conhecemos, melhor para a gente saber lidar com a dor, com a frustração. E então será mais fácil para a gente sair desse lugar de dor e não querer permanecer neste lugar e ter aquele trabalho como o último das nossas vidas, aquela cidade em que nós morávamos e finalmente estava conquistando tantas coisas, o último estágio da nossa vida, acabou, né? Na cidade que eu vou, de repente, quem vai encontrar esse vídeo aqui é um adolescente, é um jovem, que os pais estão se mudando e está sendo tão difícil para você essa mudança, e aí você vai encontrar com alguém que já está acostumado com isso, que a vida inteira viveu dessa maneira itinerante, digamos assim, porque o pai ou a mãe trabalha numa empresa que vira e mexe, precisa estar mudando de estado ou até mesmo de país. E a gente não pode mensurar, né? Porque nós não sabemos como que esse ser humano foi formado, como ele foi gerado desde ali, olha, desde do simples, do simples não, muito nobre, né? Mas desde o desejo inicial dos pais de ter esse filho, né? Se esse ser humano foi desejado, foi planejado ou não, tudo isso já diz muito sobre o adulto que essa pessoa vai se tornar. Então, quanto mais nós nos conhecemos,
mas nós vamos conseguir lidar melhor com as situações. Então, por exemplo, a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento, o meu povo está perdendo as batalhas, o meu povo está ficando muito triste, o meu povo está entrando numa depressão por falta de conhecimento. E qualquer final na sua vida é como se fosse o último. Não consegue ver algo novo nisso. E nós precisamos aprender a lidar com os finais, com os encerramentos de ciclo. Então, é muito importante. Hoje eu vou frisar um pouquinho mais sobre a importância do autoconhecimento. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre encerrar ciclos. E então, se conhecer é muito importante. É muito bom você, por exemplo, para aqueles que têm oportunidade, né? Porque nós sabemos que existem contextos familiares que são bem difíceis e os filhos, né, não conseguem sequer ter um diálogo com os pais. Se esses filhos forem mais velhos, por exemplo, quando for perguntar para esses pais que também às vezes já são até idosos e não sabem lidar mesmo, né, com suas dores, com suas frustrações, fica mais difícil, né? E prefere esquecer, prefere não tocar nesse assunto. E vai falar: pra que você quer saber disso agora? Tal, esquece isso, não sei o quê, enfim. Então, assim, mas se você consegue sentar e conversar com seu pai, com sua mãe, seria importante você ter essas informações, como que você foi gerado, se eles já eram casados, se você foi um filho, foi desejado, como que aconteceu tudo isso aí, porque o contexto que o seu pai e a sua mãe estavam vivendo naquele momento fala muito sobre a forma, o que eles, como que eu vou dizer, aquilo que eles imprimiram em você, que pode ser que aconteceu, né? Essa gestação não foi planejada. Aconteceu. E a gente sabe que algumas pessoas lidam muito bem com isso, outros não tanto. Então pode ter gerado brigas. Os avós, por exemplo, pode não ter aceitado, depende da idade, né? E hoje você se encontra um adulto assim que se sente tão rejeitado, tão sofrido, parece que nada dá certo para você. Então, todo lugar que você vai, o primeiro problema que você enfrenta, você automaticamente, no seu subconsciente, você vai ativar o gatilho daquela rejeição lá de quando você era ainda bem bebezinho, bem pequenininho, né? Nós estudamos um pouquinho da psicoembriologia e a gente fala um pouco sobre isso. Então, talvez coisas que você acha assim, são flashes de memória, você fica tentando imaginar que momento que isso aconteceu e pode ter acontecido quando você estava ainda ali no ventre da sua mãe. E não quer dizer que de fato seu pai e a sua mãe depois não vieram entender, aceitar, não seguiram essa gestação te gerando com amor, não te criaram com amor, não é isso. Mas existe um gatilhozinho que você está acionando aí que está te impedindo de, por exemplo, de permanecer em um bom trabalho devido às dificuldades que você encontra no dia a dia. Você não tem aquela força para lutar, para ser melhor, para fazer o melhor, ou de repente você também é aquele ser humano que por ter sido muito rejeitado em alguma fase da sua vida, geralmente isso acontece na infância, você acha que você tem que ser perfeito. Você tem que ajudar todo mundo, você tem que fazer tudo para todo mundo, você tem que cuidar de todo mundo, e não é bem assim. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Quando você busca conhecer a sua história, como você foi gerado, como você foi concebido, o jeito que os seus pais são, vai dizer muito aí, né, dos 50% de cada DNA que você carrega. Isso vai falar muito, vai te ajudar muito nessa fase adulta. Eu espero ter esclarecido um pouquinho
né, sobre o quanto é importante você se conhecer, conhecer a sua história. Existem testes aí, né, na internet que você pode fazer também. São os testes de temperamento. Procure ver uma fonte, né, algo que seja confiável, mas já vai te ajudar muito a compreender, a se conhecer um pouquinho, entender por que que você age de determinadas formas. E a partir do momento que você se conhece, você aprende a se posicionar com outras pessoas e você acaba também por conhecer o outro. Então, daí você ou não se ofende mais com aquilo que fazem com você, ou você não cede tanto também às pressões, alguma coisa que você ouve da pessoa, você para com esse jeito de achar que você precisa se doar, dizer sim para todo mundo, e enfim, são coisas que eu pretendo ir falando ao longo dos vídeos aí, a importância do dizer não, como dizer não, tá bom? Então, busque se conhecer, o autoconhecimento é muito importante. Nós vemos que desde o princípio, lá desde a palavra de Deus, o próprio Deus nos adverte, nos ensina aí, né, que a falta de conhecimento estava fazendo e continua até os dias de hoje, fazendo com que o povo pereça, com que o povo sofra, com que o povo não tenha força para seguir na vida e vencer, porque nós cremos que essa terra aqui é um pedacinho do céu. O Senhor criou para ser, né, um lugar perfeito. Mas desde que o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram e nós precisamos guerrear, lutar um pouco mais contra coisas ruins que entraram no mundo. Mas não quer dizer que a gente não consiga ser feliz aqui também. E se conhecer é muito importante para que a gente consiga obtenha êxito nessa demanda aí, né, da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, isso é muito importante para que outras pessoas venham conhecer o canal, tá bom? Pode ser que tenha alguém aí bem perto de você que esteja precisando ouvir algo que parece tão simples. Talvez alguns de vocês já ouviram falar demais sobre isso, outros nunca nem sequer chegaram a ouvir, e você vai poder ajudar muito essa pessoa. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.